O Breno hoje, obviamente, é reconhecido. Você provavelmente, as pessoas devem te abordar na rua, conhecem pelo teu trabalho. Você tá no aeroporto, o pessoal fala contigo. Eu imagino que isso deve acontecer em maior ou menor grau. A grande questão é, o que é que você fez de errado que você não faria de novo se você olhar para a tua trajetória? Ou seja, Muito qual bom. foi o teu maior vacilo empreendendo ou não empreendendo? Algo que você se arrepende ou não, mas que você tirou um bom ensinamento. Nossa, tem bastante coisa. Eu acho que a maior foi não ter foco em um momento em que foco era imprescindível. Então, por exemplo, a Jovens ainda é uma empresa pequena, né? Apesar de falar com milhões de pessoas, a gente estava olhando o censo dos últimos 30 dias, foram 4,2 milhões de pessoas que assistiram algum conteúdo só no YouTube, isso fora o Instagram, e fora o TikTok, e fora essas outras frentes aí. Então, por mais que o alcance seja algo ridículo, né? De você pensar assim, quando pensa quantos estágios você coloca 4,2 milhões de pessoas. Mas o negócio em si, ele tem 27 pessoas hoje. Então não é uma Amazon, entendeu? Então a gente ainda está crescendo, a gente ainda tem muito o que fazer. Mas quando a Jovens era menor ainda, enquanto deveria estar focando nela, eu decidi criar uma produtora de vídeos, chamava Kraus. Lembro. Eu decidi criar uma marca de roupas, chamava Mônaco. Lembro. Decidi criar um portal de notícias chamado The Compass também. Acho que eu... não tenho tão nítido nisso, mas da Kraus eu tenho... Isso em paralelo, todas elas. Então chegou um tempo, esse foi o momento onde o Jovens tinha 45 pessoas, porque englobava todas essas subsidiárias aí. Só que o caixa era único, ele partia da Jovens. Então a Jovens, ela subsidiava todas essas operações secundárias, sendo que o meu tempo, ele continuou só tendo 24 horas. E as pessoas, elas estavam... Quando você dá um novo rumo para alguém que antes era das Jovens e agora fala, olha, vai tocar esse novo projeto, como aconteceu com algumas pessoas, obviamente, que foram tocar marca de roupas, foram tocar, né, a produtora, enfim. Elas começam a ganhar um certo carinho por essas novas iniciativas, porque elas construíram, né? Exato. Mas o que acontece é, se de repente essas iniciativas elas acabam não cumprindo com o que a gente esperava, o que foi o caso de todas elas, no caso em resultado, depois para você falar, olha, a gente vai cortar essa iniciativa daqui, trazer essa outra pessoa é impossível. Porque ela simplesmente investiu muito tempo e carinho, energia para fazer o negócio funcionar. E se você simplesmente fala, não vai dar mais, ela meio que, putz, mas agora eu não quero também. Perdi o senso de propósito daquilo que eu tava fazendo, né? Exato. E a gente perdeu muita gente boa, assim. Então, no caso, o meu maior erro foi não ter foco. Acho que eu tive uma mentalidade de investimentos, quando eu deveria ter uma mentalidade de negócios. Que investimentos você tem um portfólio, uma carteira diversificada, para que você possa ter várias pessoas trabalhando em diferentes circunstâncias econômicas, você não perder tanto dinheiro. Então, você está diminuindo o seu risco não sistêmico, faz sentido. Sim. Mas quando você é um empreendedor, a sua relação tem que ser de 1 para 1 no começo, principalmente no começo. O seu foco, o seu tempo, o seu dinheiro, ele tem que ser reinvestido naquele business para aumentar as chances de que cada vez mais ele vai conseguir alcançar mais pessoas, vender mais, ter mais segurança. E não você diluir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço em várias iniciativas diferentes, porque chances são de que nenhuma delas vai dar certo, que foi exatamente o que aconteceu. Você tá com a energia muito distribuída, né? Exato. Tá, agora já que você contou pra gente esse teu fracasso, qual foi o bingo que você falou, mano, isso aqui foi na veia, assim, que aconteceu, assim. Fora, claro, a criação das Jovens, mas... Teve vários vais e vens e conversas que ano passado a gente teve em relação a como é que a gente ia abordar a produção dos vídeos. Então, era uma época em que a gente estava postando em torno de 3 vídeos por semana. Era a linha de produção. Eu nem tinha roteiro. Hoje, toda vírgula que eu falo no vídeo, cada piada é roteirizada antes. Então, todo o texto, ele é feito antes dele ser gravado. Curiosidade. Você faz com TP ou não? Faço TP. Faço TP, 100%. Mas, até ano passado, eu basicamente fazia bullet. Então, não precisava de TP. Eu pegava lá, no roteiro que eu fazia, pegava os pontos que eu queria abordar, falava um pouquinho, lia qual era o próximo bullet, falava e era assim. O problema disso é que o nível de profundidade que você consegue abordar, ou então a solidez da linha de raciocínio, ela acaba sendo prejudicada do que em relação se você realmente pensa em cada palavra como se fosse uma pequena obra de arte, sabe? Eu quero que cada frase tenha uma sonoridade, eu quero que cada frase dê algum sentimento pra alguém. E se eu simplesmente falo isso da minha cabeça,
eu perco meio que o controle. Quantas vezes você já, por exemplo, não começou uma ideia É. e quando você viu, você se esqueceu o que é que você tinha começado a falar antes de você terminar o que você ia falar. Isso acontece muito quando você tá gravando vídeo também. Então, o que aconteceu foi que a qualidade dos vídeos não estava muito legal. Na época, até a Kraus estava editando os vídeos do YouTube, e justamente porque a Kraus ela tinha também vários clientes, os vídeos do YouTube não estavam muito bons, porque a gente pecou em gestão para controle de qualidade. Ou seja, a gente tinha vários clientes insatisfeitos e as jovens eram deles, porque os vídeos não estavam na qualidade que eu queria. Então, eventualmente, a gente decidiu absorver alguma mão de obra da Kraus, internalizar ela para jovens de fato, e deixar de fazer 3 vídeos por semana e fazer um só. Mas fazer um puta vídeo. Puta vídeo. 100% roteirizado, 100%. Um só por semana que seria o suficiente. E no começo, deu ruim. Né? Nos primeiros 2 meses, a gente perdeu view. Você vê, de repente, postando 3 vídeos e passa a postar um, você fala, putz, você teoricamente vai perder em 3 vezes a quantidade de views. Mas uma coisa engraçada começou a acontecer depois, que os vídeos eles geravam um impacto no indivíduo que era maior do que aqueles outros 3 vídeos que a gente estava fazendo. Então, eventualmente a gente conseguiu equilibrar o número de views. Um vídeo já estava gerando 3 vezes mais do que antes. E depois até chegou a passar.